Você acompanha agora o podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Wagner Galeto. Você fala baixinho assim? Esse é meu tom de voz. Esse é o meu tom de voz. Então vamos lá. Conhecimento, planejamento, propósito de vida, fé, carreira, tecnologia, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. A vida é sempre uma transformação, é uma grande luta. Nós lutamos, nós nos desafiamos, mas com o objetivo de viver uma vida com mais propósito. Esse é o tema do nosso podcast. Nesse momento em que você está com a gente, ouvindo esse novo formato de áudio, em que a gente entrega essa embalagem de áudio inovadora, transformadora, com o tema para provocar você a pensar um pouco mais sobre a sua vida e viver uma vida com mais propósito. Uma frase. Deus me ama. Hoje o nosso convidado é o Wagner Galeto, ele é campeão de jiu-jitsu, ex-competidor do UFC, é coordenador da pastoral do esporte da Arquidiocese da cidade de Curitiba e também é ministro da Eucaristia, catequista para adultos e é uma carreira que é uma verdadeira batalha. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Muito feliz de estar aqui com você, Marcelo, e com todos os ouvintes. Que bom, a gente olha para você e vê a tua característica física para a gente desenhar para as pessoas que estão ouvindo e seguindo a gente no podcast. Você tem o verdadeiro biotipo do lutador do MMA, do UFC, do Mixed Martial Arts. Exato. Como é que começou essa tua história no jiu-jitsu, no UFC, no MMA? Ok. O esporte salvou minha vida. Aí que eu percebi que Deus me ama. Porque se não fosse o esporte, a minha perspectiva de vida pode ter certeza que seria uma das piores. Deus começou meu processo de conversão, e mesmo eu sabendo quem não era Deus, quem não era Jesus, quem não era Maria. Começou há muitos anos atrás através do esporte. Deus te tocou, te encontrou e encaminhou você para o esporte. O que você encontrou no esporte? O esporte, eu encontrei uma saída. Eu muito novo, meus pais se separaram, eu tinha 5 ou 6 anos. E a partir dali começou a minha batalha, a minha luta. A cada fase que passava da minha vida, eu morava com pessoas diferentes. E a palavra que a igreja nos fala hoje é da rejeição, que Jesus teve. Eu também tive muito isso na minha vida. A partir daqueles 5, 6 anos que meu pai e minha mãe se separaram. Foi passando anos e anos, sofrendo todo tipo de violência, cuidando de carro na rua, vivendo uma vida sem perspectiva nenhuma. E Deus colocou no meu coração, não colocou no meu coração, mas hoje eu percebo que Deus me preservou muito a minha vida, até eu chegar onde eu estou hoje. E Ele colocou o esporte na minha vida. Eu tentei o futebol quando era criança, e daí não deu certo. E quando eu comecei a namorar com a minha esposa Daniela, eu tinha 18 para 19 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Até então já estava trabalhando, conseguia pagar mensalidade. Ele começou a minha carreira no jiu-jitsu e no MMA. Mas ainda não tinha encontrado Jesus. E nesse esporte, no jiu-jitsu, que é conhecida a arte suave, que veio para o Brasil com a família Grace, sim, e hoje é muito difundida e muito respeitada lá fora também, porque não é uma luta de ataque, é uma luta de defesa, é um esporte suave. Eu brinco que parece uma brincadeira de gatos, né? Inclusive tem um golpe, chama Gata Gatame, que eu acho que não Gata Gatame. Gata Gatame. Eu sempre falei Gata Gatame. Então, você vê, porque parece um gato, eu mudei o nome, foi proposital, justamente porque parecem os gatos brincando ali.
E é tão sensacional. E por que a rua? Como você foi parar na rua? Como eu não tinha uma... Eu não vivia numa família cristã, sempre morava na casa de alguém. Você estava desconectado. Exatamente. E, lógico, eu dormia em casa, dormia na casa da minha avó, mas ficava na rua. Uhum. Tinha uma época que dormia com meu avô, mas ficava na rua e depois voltava a dormir. Uma época com a minha tia, outra época com algumas outras pessoas, então não tinham cuidado. E jiu-jitsu, que nem você falou ali, né, que não é uma briga de gato, mas a gente pode mudar hoje isso um pouco na tua cabeça, é um xadrez humano. O xadrez. Xadrez humano. Não, rapaz, é muito bonito assistir, mas às vezes eu não entendo, quem tá por cima tá perdendo, quem tá por baixo tá ganhando, é realmente um xadrez do corpo naquele momento. Exatamente. E na rua, você viveu o que você quis. Não foi bem assim. Porque Deus me preservou. Porque não me deixou eu chegar nas drogas, não deixou eu chegar nesse tipo de violência. E quando eu tava na rua, eu tava ou jogando futebol, né, ou fazendo algo nesse sentido. E como é pejorativo, né? Quando a gente fala assim, nossa, ele viveu nas ruas, mas existem formas também. Exatamente. Diferentes. Eu tinha onde dormir, eu tinha onde comer, mas eu tava no mundo. Aspas, vamos abrir aspas bem grande aqui. Se divertir naquela idade. Exatamente. Isso. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 39. 39, isso aconteceu em que época da tua vida? Em qual idade? Ali dos 8 anos aos 15. Então você conheceu a luta, Deus te transformou e hoje você tem um trabalho brilhante, que é a Pastoral do Esporte. Pastoral do Esporte. E você trouxe um pouco daquilo que você aprendeu, daquilo que transformou a sua vida. Você se considera hoje um atleta que pegou o esporte e levou para dentro da igreja? Olha só, o esporte, ele constrói caráter, ajuda na condição física, na saúde, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. Porque no esporte a gente também pode se corromper, no esporte a gente pode fazer muita coisa errada. Em todos os aspectos da vida, né? Exatamente. De forma ampla, inclusive. E o esporte dentro da igreja aconteceu muito naturalmente, não foi eu que levei, não. Eu fui tendo os convites, as coisas foram acontecendo, mas talvez por eu olhar para mim e ver o esporte, é você que vai estar na Pastoral do Esporte aqui, né? E o que a Pastoral do Esporte faz? A Pastoral do Esporte, primeiramente, ela cuida da formação cristã do atleta. Seja ele profissional, amador, o que faz pela qualidade física, o espectador. E, além disso, tem as atividades do esporte dentro da igreja. E essas atividades, você leva aquilo que você, obviamente, acredita que para aquele público pode, de alguma forma, tocá-los e transformá-los e até colocá-los em movimento também. Exatamente. O esporte tem esse poder, ele movimenta multidões. E um atleta bem preparado, maduro, ele pode ser testemunha. E relembrando as multidões que você enfrentou dentro do octógono, do UFC, do MMA, como é que isso entrou na tua vida? Como é que você foi se tornar um atleta famoso no UFC, no MMA? Olha, eu comecei a lutar MMA porque o jiu-jitsu ele não dá dinheiro, ele é até um esporte na época, então é um esporte bem caro, né? Caro. O kimono custa bem caro. Exatamente, minha condição não era boa, não tinha essa condição, daí fui para MMA. Falei, quer saber, eu vou lutar MMA. Lá tem patrocínio. Na época era chamado Vale Tudo. Eu né? sou dessa época, eu assistia o Vale Tudo ali. E daí comecei a ganhar um dinheirinho, deu certo, cheguei ao UFC. Mas quase perdi minha família. Cheguei ao estrelato, mas quase perdi minha família. Você hoje ainda é uma estrela do UFC, reconhecido por muitos atletas. Talvez o público tenha uma memória muito curta, né? E não lembra. Eu, por exemplo, lembro de uma luta do Minotauro com um gigante, e ele usando toda a força dele no Vale Tudo para puxar aquele braço, e ele tinha aquele propósito, ele estava focado naquilo, e ele ganhou a luta. Sim. Lutas incríveis, né? Que se você tem que respeitar o esporte, tem gente que não gosta e, claro, não assista. Mas eu sempre gostei de assistir justamente para ver essa superação. E como você foi entrando e se superando lá dentro? E todo atleta profissional, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Isso que você falava, né? Você abrir mão de muitas coisas.
Mas, como eu cheguei lá, talvez não... Agora, para mim, agora não importa muito, sabe? O que mais tocou minha vida de eu ter chegado ao UFC, eu ter chegado nesse patamar, é ter chegado sem Jesus. Isso não foi bom. O que você enfrentou lá sem Jesus? Sem Jesus eu enfrentei a traição. Sem Jesus eu enfrentei a falta de diálogo. Eu abandonei minha família. Eu abandonei minha filha. Em busca do dinheiro que aquele esporte estava te dando naquela hora. E, claro, de pessoas que se aproveitaram do teu talento. Logicamente, não tô condenando quem busca isso. Mas... E de forma alguma, eu te interrompo para dizer que eu percebo que você se emociona cada vez que você revisita esse octógono da tua vida, né? Que é o ringue, só para que as pessoas entendam. E você emociona também as pessoas que estão com a gente aqui nos estúdios, gravando esse podcast. Quem está comigo é o Wagner Galeto. É um lutador, eu posso dizer assim, ainda um astro do UFC, do MMA, tem um propósito de vida muito marcante, muito brilhante, voltado para a igreja, é ministro da Eucaristia. Nesse tempo de tantos desafios dessas pessoas que se aproveitaram de você, como é que você conseguia se livrar desse golpe tão fatal? É Deus. Ele estava cuidando de mim sem eu saber. Sem eu saber. Eu tive que... Algumas vezes... Eu não sei como trazer isso em palavras, mas... Algumas vezes eu esqueci de mim mesmo, esqueci da minha família, tentando salvar minha família. Então eu estava ali nesse esporte, estava lutando, e os desafios eram grandes, mas eu achava que o grande desafio da minha vida era ser campeão do UFC, ser campeão do The Ultimate Fighter, mas não. E você disputava com gente muito grande. Sim. Grande no aspecto força mesmo. Exatamente. Não, é que no MMA ainda você luta com as pessoas da tua categoria de peso, então, mas... Técnica. Talvez... eu estivesse lutando contra forças muito maiores que eu imaginava, que eu achava que podia vencer. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero que, de alguma forma, o Espírito Santo está nos conduzindo agora aqui para esse papo. E é nisso que eu acredito também. Como você ressignificou a tua vida depois de tantas lutas, de tantas batalhas, viagens intermináveis, sim, né? Porque você luta em Las Vegas, nos Estados Unidos, depois vai lutar na Holanda e volta para a Amazônia, que tem competições lá. Aqui em Curitiba tivemos grandes exibições do UFC e ainda é muito presente no gosto popular, vamos usar esse termo. Sim. Nesse momento, olhando lá para trás, o que ficou em você hoje? Olha só, Paulo fala que o atleta ele busca uma coroa perecível. E é isso que eu estava procurando, Marcelo. E aquilo foi perecendo. Perecendo e acabou. E eu me dei em conta que naquele momento eu precisava ir atrás da coroa imperecível. E é aí que a igreja começa a entrar na minha vida. Já que ela está na sua vida tão presente, a família tão presente, hoje estão aqui com você nos estúdios, sua filha, você também... É minha aluna. A aluna está preparando ela para treinar outras pessoas. Exato. E como é hoje a tua vida como ministro da Eucaristia. Agora quando você entra assim, porque a gente olha para você na rua, né, vem o pré-conceito. Assim, peraí, quem é esse ministro da Eucaristia que está entrando aqui? Como é que é isso? Dentro, junto até os ministros, como é que eles fazem? Eles brincam muito com você? Olha, você coloca ordem no tatame ou não? Tem sempre essa brincadeira, né? Porque a gente... Você não aguenta mais. Eu não poderia deixar de brincar com você. Assim. A gente é lutador, acho que vai ser batendo em todo mundo. Mas se a gente chegar aqui para uma pessoa que canta ópera, ele não vai ser na rua aí cantando ópera. Você sabe, é muito legal isso que você falou agora, porque assim, locutor, né? Tem o comunicador, né? E tem o locutor, o cara que tem a voz bonita, que usa. É terrível quando alguém chega, esse aqui é o Marcelo Medeiros, é locutor, fala aí como locutor, como se locutor pudesse ter uma fala diferenciada. É o tom de voz, é a técnica que você aplica, claro, durante o teu trabalho. Eu sempre brinco, né? O William Bonner, por exemplo, que é do Jornal Nacional, ele não fica falando boa noite todo o tempo daquele jeito, ele não é assim, né? Você não é um lutador
pensando em golpes e tal a todo momento, o locutor também não é, né? É diferente. E como é que é o teu envolvimento na igreja como ministro da Eucaristia? É claro, a gente sabe das brincadeiras. Quando eu recebi esse convite do Padre Donizete, Padre Celso, eu confesso que eu mesmo tive o preconceito comigo mesmo. Com você mesmo? Comigo mesmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sou capaz, eu não tenho esse perfil. Mas aí que tá, Deus coloca as pessoas para confundir o mundo, né? Confundir os sábios. E é isso que a igreja é rica, do acolhimento. Não é A, B ou C, é todos. Todos são capazes. Então, aí sim, Deus tocou no meu coração. Eu falei, não, eu vou mergulhar. Porque através de mim eu posso trazer outras pessoas. Que vão olhar para mim, poxa, se esse cara foi desse jeito e hoje é assim, eu também posso. Eu acho que essa mensagem que a gente deixa no podcast, propósito, é uma marca do nosso podcast, propósito, sempre fazer um pedido para o nosso convidado. E nada é combinado, mas é sempre inspirador. E eu comecei a conversa com você dizendo, não, eu tenho uns golpes aqui para te falar. É uma marca do nosso podcast. Eu quero que você feche os seus olhos agora e eu quero que você pense numa música. Pode ser qualquer música que tenha te remetido a um momento em que você estava entrando no octógono, efetivamente para disputar um cinturão, ou no momento em que você se preparava para ir à igreja, ou no momento em que você via a sua filha nascer, a sua família. Qualquer música. Eu tenho que cantar essa música? Não, você tem que me dizer qual é a música que você quer encerrar o podcast hoje. Eu não esqueço. Eu não esqueço um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não esqueço o nome da música. Diego Fernandes. Esse foi o nosso podcast Propósito, hoje com o Wagner Galeto, ex-lutador de jiu-jitsu, ex-competidor do UFC, com uma história linda, brilhante, que tenha inspirado você, que você viva uma vida com mais propósito. É ministro da Eucaristia e também catequiza adultos. Foi uma alegria receber você aqui. Amém. A alegria é toda minha. Que a sua história inspire mais pessoas a vencer grandes batalhas. Propósito, podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo.